Está fazendo essa parceria aí com a Rádio MEC, resgatando um pouco dessa história. E hoje o Programete destaca a Rádio Cidade FM, batizada em homenagem à Rádio City of America, né, da RCA nos Estados Unidos, entrou no ar em 1977. E vamos trazer então um pouco mais da história dos 100 anos do rádio nesses Programetes em parceria com a Rádio MEC. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Cidade. Cidade. Na década de 1970, o Jornal do Brasil adquiriu a frequência 102,9 MHz das mãos do grupo O Fluminense de Niterói. A Rádio Cidade FM, batizada em homenagem à Radio City of America, entrou no ar em 1º de maio de 1977. Bom dia. A Rádio Cidade FM inicia neste momento suas transmissões normais em estéreo, em 102,9 MHz. Criada por Carlos Townsend, Alberto Carlos de Carvalho e Clever Pereira, e comandada pelo diretor do sistema JB de rádio, Carlos Lemos, a Rádio Cidade tinha programação voltada para o público jovem, com sucessos da música pop. Fernando Mansur, locutor e radialista. As FMs tinham uma programação de músicas mais instrumentais, orquestradas, não tinha uma comunicação de locutores, de apresentadores. Era mais anunciar uma música, mas não havia improviso. E nesse momento surge a Rádio Cidade. O primeiro coordenador foi o Carlos Townsend. E o Carlos era um jovem recém-chegado de um curso lá nos Estados Unidos. E ele trouxe aquele espírito das rádios da Califórnia para o Brasil, tocando música jovem. E os locutores, a partir de alguns meses ou de algumas semanas, já começaram a improvisar. A turma da Rádio Cidade está toda reunida. Está aqui o Carlos Townsend, o Jaguar, o Paulo Roberto, o Fernando Mansur, o Eladio Sandoval, o Romilson Luiz, o Sérgio Luiz e o Ivan Romero. Eu acho que a rádio trouxe muitas inovações para o rádio no Brasil. A partir da Rádio Cidade, né, com o seu tipo de música, com a comunicação dos locutores, todo o embrião da Rádio Cidade, os desdobramentos, os vários departamentos, departamento de promoção, que foi uma inovação também muito grande. Senhora e senhora na Rádio Cidade, você que tem um adesivo no seu carro, ganha muitos prêmios. No início ela não era uma rádio voltada para o rock, era voltada mais para o pop. Tocava, assim, 2 músicas internacionais para uma música brasileira, MPB, majoritariamente, os grandes artistas da música brasileira e aqueles que estavam surgindo também naquele momento com essa pegada mais pop, digamos assim. Bem depois é que ela se especializou em rock. O ritmo do momento fazia as discotecas decolarem. O grupo Village People estava no topo da parada de sucessos da Billboard com o YMCA. E Michael Jackson, junto com os Jackson 5, brilhava com Ben e I'll Be There. Isso influenciou o Brasil todo, não só emissoras de rádio, que surgiram centenas de rádios FM a partir da Rádio Cidade, que naquela época tinham muito poucas emissoras em FM, mas também o AM, programas de televisão. Houve uma descontração muito grande assim a partir da Rádio Cidade. A emissora foi a primeira a falar para os jovens com a linguagem que eles entendiam e queriam ouvir. As vinhetas, gravadas nos Estados Unidos, também chamavam a atenção. A ideia era adaptar no Brasil o modelo adotado pelas jovens FMs dos Estados Unidos, principalmente a WBLS-FM de Los Angeles e a WABC de Nova York. As músicas mais pedidas voltavam ao longo do dia e assim surgiam os sucessos que logo estouravam nas lojas de discos. Era o início de um duradouro casamento entre o FM e as grandes gravadoras.
Às 6 horas havia um programa que era as mais pedidas do dia, de 6 às 7. E às 10 horas tinha o Cidade Dance Club ou Cidade Disco Club. Teve 2 nomes em períodos diferentes, que eram as músicas dançantes da época, que era uma época de discotecas, disco music, dance music. Nos anos 1980, a Rádio Cidade contava com emissoras próprias e afiliadas em todo o país. O pop rock passou a ser o foco principal de programas como Amnésia, Saudade Cidade, Cidade Dade 10, Só Se For Dance e Invasão da Cidade, com bandas que se apresentavam ao vivo nos estúdios da emissora. Rádio Cidade está apresentando... Já acabou! Mas acabou o quê? Amnésia! Amnésia. Amnésia? Em setembro de 2000, a Rádio Cidade tornou-se afiliada à rede A Rádio Rock, comandada a partir de São Paulo, e mudou seu nome para Cidade A Rádio Rock. A partir de 2006, a emissora passou a operar como web rádio, mas ainda voltou ao dial em 2 ocasiões, em 2013 e 2021. Retornou ao formato de web rádio em junho de 2022. Com o sucesso dos investimentos em canais digitais, aos 45 anos, a icônica Rádio Cidade adotou programação multiplataforma, com streaming ao vivo e podcasts. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. É isso aí, a Rádio Cidade, né, inspirada na Rádio City of America, é um dos modelos da radiodifusão brasileira, e ela que começou a trazer essa ideia de que o FM era só uma rádio musical. Muita gente até hoje ainda pensa, o FM é música, né? A AM que seria mais talk, news, conversa, entrevistas, né? Mas não tem diferença nenhuma, na verdade é um sistema de onda de uma para outra, né? O conteúdo é que altera, assim como, por exemplo, a Tupã mudou do AM por FM, manteve mesma grade de programação, atualizou alguns áudios, aprimorou alguns áudios pela questão mais exigente do receptor do FM, né? Mas enfim, a Rádio Cidade é que foi uma das que deram esta linha que no Brasil o FM era rádio somente musical.